Boa tarde, Samir. Boa tarde, Vitão. Gente, o momento político é esse, é uma loucura. A gente não tem, acho que um minuto, né, de sossego na cobertura, porque a todo momento alguma novidade dos bastidores políticos do Parque São Jorge aparecem para gente. Dessa vez, sobre os gastos de cartão de crédito corporativo do André Sanches, virou, de fato, aquilo que a gente já imaginava, um pedido formalizado, né, para o Conselho Deliberativo do Corinthians, para que ele seja expulso do quadro associativo caso seja comprovado. Obviamente, tem todo o procedimento de comissão de ética, passa também pelo próprio conselho, né? Toda a parte de defesa do ex-presidente, o Andrés pode sim apresentar a sua defesa e deverá fazer isso, mas a verdade é que um grupo de conselheiros ligado ao movimento Corinthians Grande, a Chapa 82, que a gente já conhece aí com nomes renomadíssimos, né? Armando Mendonça, Rosala Santoro e outros mais, tem esse intuito de tirar o Andrés desse papel dele, né? De conselheiro vitalício do Corinthians, de conselheiro, de ex-presidente, enfim. Querem o Andrés fora do clube. Então, assinado por aproximadamente 17 pessoas, se eu não me engano. Não publiquei os nomes exatamente, mas eu tenho aqui agora o documento comigo, eu já vou até dar uma passadinha aqui. Caio Nascimento Galati, Emerson Cruz, Rodrigo Paes Leme, e outros mais. Depois a gente pode até dar uma passada por esses nomes, se vocês quiserem. Conselheiros trienais, associados do clube, todos ligados ao MCG, e esse é mais um capítulo da história dos cartões de crédito, que começou com um perfil do X, né, o antigo Twitter, com fotos, né, prints de faturas de cartão de crédito corporativo do Andrés, e agora se torna, de fato, um pedido formal para expulsar o Andrés do clube. Ô Vitão, boa tarde, meu querido Vitor Guedes. Existe alguma... tem algum efeito esse barulho dos conselheiros do Movimento Corinthians Grande? Eu digo efeito porque é o seguinte, a gente sabe que tem um trâmite a ser seguido, né? O que começou no CORE, com já aprovação, 9-7 a favor, né, para abrir o processo para a expulsão do Andrés, só que vai passar pelo Conselho de Ética. O Movimento Corinthians Grande faz esse movimento agora, né, até sendo redundante, né, faz esse movimento agora, como a Lívia, né, divulgou, mas ainda vai passar pela ética e vai ter que ter a votação. Se passar pela ética, né, se eles realmente, né, fizerem um parecer dizendo que são a favor, porque vai ter votação na ética também. São 4 pessoas que votam. Se tiver o voto de Minerva, o presidente da ética tem que votar. Então, esses 5 vão decidir se vão levar isso para o conselho ou não. Né? Não sei se a Lívia tem informação, se desses 5 integrantes do conselho de ética, se eles são da chapa Movimento Corinthians Grande, porque se for com esse protesto que eles estão fazendo, né, pedindo a expulsão do Andrés que a Lívia trouxe, a chance é grande de ir para o conselho. Eu não sei se existe alguns deles lá no conselho de ética, que é uma informação até importante, porque pode parar no Conselho de Ética. Se o Conselho de Ética fizer um parecer e falar, ó, entendemos que não acabou, se eles fizerem um parecer dizendo que sim, a favor da expulsão, 300 conselheiros vão votar a expulsão de Andrés Sanches no Conselho Deliberativo. Então, a gente passou aí muitos programas aqui discutindo se o Augusto ia sair ou não. Agora a pergunta para você é essa. Andrés Sanches vai ser expulso do Corinthians? Boa tarde, Vitão. Boa tarde, Samir. Boa tarde, Lívia. Aliás, grande dia. Nada vai tirar meu humor hoje. Nem as notícias catastróficas aí do Corinthians, que essas já são do dia de hoje. É um dia que eu estou muito feliz, não sei porquê. Mas vamos falar de Esporte Clube Corinthians Paulista, que lembra muito o país, né? Então, eu já acho curioso o nome Conselho de Ética. É tipo um país que tem o Partido das Mulheres que não tinha uma candidata mulher numa eleição. É mais ou menos isso. A gente tem mais de 25 processos nesse momento no Conselho de Ética do Corinthians, né? Esse é mais um. E o que vai funcionar muito se vai sair ou não vai sair é o seguinte: quem vai apoiar quem no pós-dia 9? Essa briga aí, olha, e esse movimento, como disse você, redundante, do Movimento Grande contra o Andrés,
é uma forma também de atrair turma do Augusto, que apoia o Augusto, que quer sair agora do olho do furacão, mas não quer a volta da renovação e transparência. Então, tudo é um movimento casado, em que tem tudo menos ética e certo e errado. Aliás, começou tudo isso com prints com uma roupa bastante exótica, que é Pastor Mala. Corinthians não é para principiante, né? Não, e assim, e Vitão, tem mais um ponto aí, né? A gente fala tanto, né, sobre essa questão, né, de que loucura é o Corinthians. Gente, e que loucura é a Fiel TT, né? A gente eu tô o dia inteiro correndo atrás do meu próprio rabo por causa disso, porque é tanta coisa rolando ao mesmo tempo, e Pastor Mala, e aí é o outro perfil, e não sei o quê. Cara, é o dia inteiro, você tem que correr atrás do próprio rabo, tentar checar informação e apuração, e assim, não a paz. Você tá atrás até mesmo do perfil do X, essa que é a verdade. E sobre o Pastor Mala, que começou essas coisas, só para quem assiste a nossa live, é um ser humano normal, e não é da Fiel TT, a pessoa que acompanha aqui o Samir toda semana, lembrar que não me pagou o café, as bombásticas da Lívia, e eu dar um pouco de equilíbrio essa live. O Pastor Mala é um pastor de humor e ironia que surge para imitar o Silas Malafaia e falava só de política. E aí, de um tempo para cá, começou a falar de Corinthians, aí surge coisas e tal. E as pessoas falam, mas por que você não posta? Porque eu não sou Pastor Mala, eu sou um repórter que recebo todo mundo, como vocês dois tenho certeza que recebe, e a gente não é perícia policial, só posso publicar o que eu tenho certeza da veracidade ou que eu tenho confirmação, senão eu não posso. Ainda que eu saiba se é verdade ou não, eu não sou polícia, se eu recebo alguma coisa, eu não tenho certeza, ou não tenho como provar a veracidade, aliás, eu não, qualquer jornalista sério, né? Então a gente às vezes recebe coisas e o Pastor Mala não tem essa preocupação e põe lá as coisas e as coisas vão. Agora a situação da Andressa é bastante delicada, porque o grupo político que sustentou ele durante muito tempo é minoritário hoje na casa, é minoritário, já era, né, na torcida, no conselho, e no core, onde ela é mais forte, tanto que beira de 9 a 7, porque como é feito o core? Ex-presidentes participam do core, né? São membros, eu não sei o nome técnico, mas oficiais. Então tem ele, tem Mário Gobi, tem Roberto de Andrade, que são pessoas que eram do grupo, e foi apertado a eleição. No conselho hoje, ele tem minoria. Só que não há um grupo majoritário no Corinthians, porque a gente não sabe quem vai ser o presidente do Corinthians se passar nos sócios. Porque qualquer presidente, aliás, se eu falo do Augusto, para governar tem que juntar 6 ou 7 alas. Não tem uma ala hoje que tenha 40% do clube. Então tem que somar um com o outro e um não fala com o outro. Então é muito complicado fazer essa equação. Eu não sei se o André Sanches vai ser expulso do clube. Eu acho que não, porque ele é uma ratazana política, uma experiência de governar. Todo dia eu vi a foto dele com o Sérgio Avarenga. Ele sabe compor, as pessoas procuram ele. Ele sabe fazer política melhor que o grupo do Augusto. Agora, hoje essa é uma possibilidade real que até um ano atrás não existia. A possibilidade real está colocada. Agora está longe de ser uma certeza, uma questão de dias aí para acontecer. Estou falando dentro do clube, né? A questão logística, não, o policial está aí, outro vai responder. E a gente vai depender o dia 9, como vai ser essa votação. Se passa ou não passa, e por quanto passa e não passa. E aí, assim que a gente tiver os candidatos colocados, a gente vai saber. Por que eu não estou ficando no muro? É ruim falar isso agora. Não sei se a Lívia, que acompanha lá o dia a dia, o Samir também concorda comigo. A gente vai lembrar que a primeira coisa que aconteceu na gestão Augusto foi a eleição para o conselho. E o Tuma ganha do Calil de goleada, apoiado pelo Augusto. E era Augusto ferranho no impeachment enquanto não tinha o Fred Luz lá. Chegou o Fred Luz, aí não queria, aí a pessoa que mais protelava o impeachment que botou para o impeachment para acontecer. Então, no Corinthians, que é uma espécie de clube de idade de cachorro que uma semana equivale a 90 anos, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 dias. Hoje eu não tenho certeza se o Andrés vai ser expulso do clube, mas o que eu posso dizer para vocês, na temperatura real, que a minha apuração falando com conselheiros e sócios tal, e gente que faz barulho, é que essa possibilidade nunca foi real. Hoje ela está colocada, não é um devaneio falar sobre isso, mas eu acho muito precipitado falar que vai cair, já caiu. Não vejo esse cenário tão óbvio assim, não. Não sei se vocês têm outra apuração, outra conta aí. Eu acho que tudo pode acontecer, porque o dia 9, né, eu estava falando até fora do ar com o Vitão sobre isso,
muita gente do Augusto, né, canta até vitória, que no dia 9 eles voltam, porque conversando com conselheiros também no clube, eles me passam que o Augusto, quando entrou, colocou uns 300 lá, que querem, né, os seus cargos, que vão votar, associados que vão votar por conta de cargos. Então não dá para descartar o retorno do Augusto, mesmo ele sendo indiciado, né, pela Polícia Civil, né, de crime. Eu acho pouquíssimo provável. Eu também acho, mas eu estou passando do lado deles, né? Eu ia postar um café com você, mas você não vai pagar, então... E tem uma outra possibilidade que eu vou falar ainda. Então, existe essa questão que eles acham que os sócios de longe não vão vir votar, e os de perto são Augusto, a maioria no clube é Augusto ainda, e existe outra possibilidade de renúncia do Augusto antes da eleição do dia 9, uma espécie de acordão lá. Então, assim, o movimento político, o Vitão foi muito bem, até essa questão envolvendo o Andrés, o que menos tem é ética, o que mais tem é a busca pelo poder depois do dia 9. Então, assim, é exatamente tudo isso que está acontecendo. Eu acredito, né, na expulsão do Andrés, porque tenho até uma informação para passar, torcedores uniformizados tiveram uma reunião com pessoas da ética, inclusive tem integrante do Conselho de Ética, né, que é associado dos Gaviões, já houve a expulsão, né, da camisa 12, né, de um conselheiro do Corinthians o Caetano. Do Core, né, o Caetano, né, Lívia? E pode acontecer na ética se, por exemplo, eles não colocarem para frente a questão do Andrés. Então, acho que até por pressão, a gente sabe a força, o Vitão sempre cita essa força, né, dos Gaviões, das torcidas uniformizadas, eu acho que vai passar na ética. E aí, no conselho, no voto, né, aí no conselho... Na ética eu acho que passa, tá? Na ética eu acho que passa. Então, na ética inclusive eu tenho uma informação sobre a ética, tá? Na ética eu acho que passa, sim. Tem membro do MCG na ética. Aí. E uma pessoa que, né, me passa informações de vez em quando a respeito do MCG, disse que esse movimento, ele não é um movimento coordenado com as pessoas da ética, com os membros da ética, mas que os membros da ética já haviam dito que se viesse um pedido, por unanimidade, essa possibilidade de passar tranquilamente sem tenha qualquer tipo de resistência. Até porque 4, 5 pessoas não iam segurar a bronca de milhões. Exatamente. Porque depois os nomes são divulgados, agora eu também transfiro para vocês uma coisa. A pressão da ética, a pressão que sofreu lá, a questão do Core, quando vazou os nomes, essa pressão vai para o conselho depois, porque vão vazar os nomes também. Mas aí, Samir, esse é o ponto. Aí, não estou falando a gente não está mais falando de uma coisa dentro do Parque São Jorge. Isso.